Está cortando um pouquinho. Oi? Bom, boa noite a todos. Está cortando um pouquinho. Eu não entendi, Olga. Está cortando um pouquinho a sua voz. Tá certo. Vou tentar aqui, vamos ver se dá certo. Boa noite a todos. Estamos hoje bem satisfeitos e felizes, né, de retornar às nossas atividades da Abrap Mato Grosso do Sul, às quintas-feiras, né, conforme a nossa programação já distribuída aos grupos e também nas mídias sociais. Então, hoje, nós vamos continuar com este livro, né, Momentos de Saúde e de Consciência, né, do médium Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A minha fonte foi a segunda edição, em 2014, nessas páginas, tá? Vamos lá, vamos ver se passa. Senhor. Vamos lá, não está querendo passar. Nós fizemos o ano passado, em dezembro, terminamos a primeira parte desse livro, tá? E que é o quarto livro da série psicológica Joana de Ângeles, né? A gente está fazendo desde o primeiro, estamos na segunda parte do quarto livro da série. Então, e chama essa segunda parte Momentos de Consciência. E aí começa assim, eu coloco às vezes alguma coisa falada, eu vou falar desde cima, tá? Terra, mãe gentil. O jovem imaturo deslumbrava-se com as constelações cintilantes no firmamento e planejava conquistá-las. Quando os primeiros momentos de compreensão mais ampla afloraram-lhe a mente, percebeu a impossibilidade de conseguir as galáxias e achou possível conquistar a Terra, que lhe servia de mãe gentil. Pátria Brasil. As lutas amadureceram-no e as dificuldades aumentaram-lhe a visão da realidade, facultando-lhe compreender a impossibilidade de lograr o anelado, o desejado, né? E, amando a pátria onde nascera, acreditou que a poderia conquistar. Posição social, poder. Então, esse jovem, né, imaturo, conforme a leitura aqui da Joana, empenhou-se no embate arriscado, ganhou posição social e poder. Porém, a soma de decepções e amarguras fê-lo desistir do intento, e ele pensou em conquistar a comunidade na qual se movimentava. Aí, eu trago aqui o Jung, que fala o seguinte, né? Poder segundo Jung. Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Então, esse jovem foi para as galáxias, das galáxias ao país, e do país à posição social e o poder. Cargos elevados. Injunções, as pressões políticas favoreceram-no com os cargos elevados. E quando o destaque parecia havê-lo premiado, as artimanhas da hostilidade dos grupos beligerantes, né, derrubaram-no. Então, essa é a trajetória que a Joana está trazendo desse ser imaturo, tá? Conquistar-se a si mesmo. Mais amadurecido ainda e pensativo, voltou-se para a família. E enquanto a velhice se acercava, ele se empenhou em conquistar o clã. Sempre conquistando, né? Os interesses díspares, né, desiguais no lar e na prole, expulsaram-no, porque ele já pesava na economia doméstica, já estava idoso, superado no conceito dos jovens sonhadores e ambiciosos, quando ele próprio o fora um dia. Nesse momento, ele teve consciência da sua realidade. E só então entendeu a importância de conquistar-se a si mesmo. Então, eu coloco aqui por minha conta, né? Para este, o final foi feliz. Porque ele, ainda nessa existência, conseguiu perceber, né? Ter essa consciência da realidade dele, tá?
que não era fora, a conquista não era fora, né? A conquista era para dentro. E aí eu coloco essa imagem, achei maravilhosa, né? Linda essa imagem. O resumo das ilusões de conquista, tá? Até aqui, né? Primeiro foram as galáxias, depois foi a Terra, depois a pátria, depois a comunidade que vivia, depois o clã, né? Essas ilusões, na fase madura, fê-lo ter consciência da importância de conquistar-se a si mesmo. Por isso, então, que eu coloco aqui que foi para este um final feliz, tá? Agora, o que diz o Livro dos Espíritos? E a Joana traz isso bem no início desse prefácio, né? Na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio, a resposta, um sábio da antiguidade, como disse, conhece-te a ti mesmo. Mas como, né? Sequência da pergunta 919, leiam-na toda. Esse como aqui é para a gente ir lá no Livro dos Espíritos e perceber todo esse detalhe dessa pergunta, ok? Tá? Momentos de consciência. A volúpia, a luxúria, né, do prazer domina as massas. E as criaturas ansiosas tumultuam-se e agridem-se, precipitando-se inermes, né, desarmadas nos gozos exaustivos, sem que saciem os desejos. O que a Joana traz até agora aqui, gente, é mergulho literal na materialidade, né? Mergulho literal no ego, na personalidade, né? Ela tá falando disso, tá? Nós estarmos na ilusão, né? Da materialidade, né? Com esse sistema egóico de encontrar satisfações nessa vida terráquea, terrena somente, né? A onda de vulgaridade avoluma-se e ameaça levar de roldão as construções enobrecedoras da sociedade. Uma violenta quebra de valores favorece o receio da experiência honrada, abrindo espaço para o campeonato da insensatez e do crime. Então, quando nós não estamos desconectados, né, com nossa parte maior, a gente pode pegar e emprestar a teoria junguiana, né, essa parte do self, e vivemos só na parte menor, que é uma partezinha pequena, na parte egóica, nós corremos esse risco que Joana está trazendo aqui. Valores morais são os princípios e normas que determinam o comportamento de uma pessoa e a sua interação com a sociedade. Esses comportamentos são classificados como certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Os valores morais são importantes porque geram uma vida em sociedade mais harmoniosa e justa. Eu peguei essa fonte aí, tá, gente, para falar sobre isso. Aqui, então, eu peguei essa fonte, que não é do texto da Joana, para poder, então, fazer uma introdução para o que ela vai falar. Tá? Valores morais segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, questão 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir. Agora, para poder entender essa resposta, né, baseada aí no resultado da pergunta, a pessoa não pode estar só no estado egóico, como o João está colocando, né?
Porque se ela interpretar essas respostas só na materialidade, isso não tem muito sentido aqui, tá? Vai confundir muito aí os conceitos. Comportamento moral. A mudança de comportamento moral altera a escala do discernimento, que é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Ombreando, assumindo, né, arcando com a sordidez, que é a degeneração moral, e a promiscuidade, que é a mistura confusa, desordenada, na área sexual principalmente. Nesse sentido, há um receio pela eleição da existência saudável, da conduta moral. O belo e o pacífico, o exótico, excêntrico, extravagante e o agressivo, que hostiliza, o provoca, que agride, né, substituem o belo e o pacífico, dificultando o discernimento em torno do real e do imaginário, do justo e do nobre, né, caráter divino. A carência de grandeza de amor, de abnegação, né, que é desprendimento, altruísmo, nestes momentos da Terra. Lembrando que esse livro aí, ele é de 2014, a segunda edição. Ele é lá de 1900 e alguma coisa. 1991. Ela está falando, me parece, dá a sensação que está falando agora, né? As grandes nações encontram-se conturbadas, né? E os seus membros aturdidos. Só avisando a Olga, a primeira vez que participa também, que a gente pode, a qualquer momento, pode interromper, tá? A palestra, né? Que é um diálogo dialogada, é uma palestra dialogada. Então, se vocês tiverem alguma questão para falar, pode ir se manifestando, certo? Ok. Países em crescimento. Os povos de médio desenvolvimento apresentam-se ansiosos e inseguros. Os países em crescimento, vitimados pela miséria econômica, experimentam a fome, as doenças calamitosas, o desemprego, a loucura que se generaliza. Em todos eles, no entanto, sobressaem a violência, a luxúria e a dissolução dos costumes. Paz e bem-estar. A criatura agoniada, todavia, busca outros rumos de afirmação. Esta está, porém, na natureza humana, a necessidade da paz e o anelo, o desejo pelo bem-estar. Então, assim, todos têm essa necessidade, né? Todos têm. Essa busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despauterios, né, disparates, do supérfluo e da desilusão. Então, o que a Joana está trazendo aqui? Nós temos, como nossa natureza, né, essa necessidade da paz e do bem-estar, né, e ela diz que essa busca surge nos momentos de consciência. Então, a gente pode dizer aí, gente, para poder ampliar um pouquinho esse conteúdo, a gente pode dizer que nos momentos de crise, né, são assim, crises são salutares para que a gente possa refletir melhor o que está acontecendo com a gente, né? Ou deveríamos, né, aproveitar os momentos de crise, tá? Para que a gente volte para nós, né? Para que a nossa consciência possa fazer uma leitura do que acontece conosco, né? Com a finalidade de conseguir essa paz, esse bem-estar. Então, essa busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despauterios, do supérfluo e da desilusão. Então, aqui a pessoa já consegue entender, fazer uma leitura do contexto todo, né? Principalmente da crise, e ela já começa, então, a dar nome para as emoções, os sentimentos e as suas reações.
já tem um nome, já está identificado. Então, esse momento, a gente pode dizer que ela está no momento de consciência. Autoencontro e autoiluminação. Pensando nesses acontecimentos que predominam nos vários segmentos da sociedade contemporânea, resolvemos escrever a presente obra. Então, aí a Joana está dizendo para que vem, né, esse conteúdo. Inspiramos-nos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, a 29ª edição da FEM, Nota da Autora Espiritual, que é um manancial de inexaurível sabedoria, repositório de lições libertadoras de que necessitamos para o autoencontro e a autoiluminação. Então, assim, para quem vai nos ouvir depois pelo YouTube, né, e que não conhece nada ainda da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas e respostas que vem de encontro à curiosidade, quando a gente tem curiosidade de saber questões filosóficas. Amadurecimento intelecto-moral. O amadurecimento intelecto-moral faculta a consciência e esta propele, impulsiona para a verdade e a vida. Então, ela está falando agora aqui de amadurecimento. Ela começa a mostrar a trajetória, né, de uma pessoa imatura, né, toda a trajetória que ela faz, buscando conquistas, né, e aí ela diz isso, que é um amadurecimento intelecto, moral, né, valores e conhecimento disponível na humanidade, inclusive através das ciências, mas não só, né, faculta a consciência e esta propele, impulsiona para a verdade e a vida. Selecionamos 20 temas, então esse livro terá 20 temas, e os examinamos sob a ótica da consciência, que se apoia nos estudos do mestre Lyonês, propondo rotas de segurança a quem se disponha a reflexionar, né, ponderar neles. Amplas observações. Não tivemos a preocupação de seguir as questões em ordem crescente. Antes, selecionamos os temas e demos-lhes uma classificação especial, de modo a facultar mais amplas observações em torno da vida, da conduta e das experiências humanas. Então, o João utilizou um critério, né, de seleção nessa classificação, né, com a finalidade de facultar amplas observações em torno da vida, da nossa vida, né, da nossa conduta e das experiências humanas. Certamente não guardamos a presunção, né, de crer que estamos acrescentando algo de novo aos estudiosos da criatura humana e do seu comportamento moral. Homem novo. Alegra-nos a satisfação de oferecer um pouco do que temos em favor do homem novo, esforçado, consciente de que, empenhado na construção de um mundo mais feliz, a sua ambição deve ser a de conquistar-se a si mesmo e não aos outros. Salvador, 11 de setembro de 91, Joana de Ângeles. Então, assim, a Joana traz para nós, nessa segunda parte desse livro, né, essa contribuição para um homem novo. Se a gente, e ela diz ali, esforçado. Por que será que ela usa essa palavra, esforçado, né? Porque não, as coisas não caem, não caem do céu, não, né? Não adianta eu querer conquistar como aquele, lá no início, né? Galáxias, terra, país, arará, até chegar na família, né? Que não é por aí, né? A história que ela conta lá no início desse prefácio, ela foi final feliz, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, na velhice, ela entendeu que a conquista é de si mesma. Então, a gente vai caminhar nessa segunda parte desse livro com esses temas, né?
visando a gente entender o que é conquistar-se a si mesmo, né? Mas, para isso, a gente precisa ser esforçada, né? Esforçada, quer dizer, a gente precisa captar o conhecimento que vai chegar através das mensagens, né? E, ok, Olga, já passo. E para poder a gente aproveitar, né? Aproveitar esses conteúdos, né? Então, nós da BRAP, até para a Olga, já passo para a Olga, nós da BRAP, a gente, nessas mensagens da Joana, nesses estudos, né, continuados da Joana, a gente traz, porque ela também faz isso, ela faz uma pesquisa na ciência psicológica da Terra, né, e vai além, a gente traz para contribuição, para enriquecer mais os conteúdos dela, coisas da doutrina, quando ela não cita nada, que aqui ela citou, né? E coisas da psicologia, tá? Aí várias linhas, ela usa bastante a do Jung, usa às vezes do Freud, da transpessoal, não só essas são as principais, né? Olga, está com você a palavra. Liga seu som. É só uma contribuição. Esse esforçado, essa ação de esforço é uma ação de vontade, porque não basta apenas que tenhamos a compreensão, é necessário que tenhamos a vontade. E uma vontade muito consciente de que, como ela coloca aqui, que a construção de um mundo feliz é a conquista de nós mesmos, que nós somos, na verdade, um mundo a ser conquistado, né? Nós temos muitas personalidades que que nós já passamos por, e nós ainda não temos ainda o completo domínio sobre nós mesmos, né? Então, esse homem novo é exatamente a transformação, na verdade, de todo o nosso processo, ao invés de conquistar para fora, conquistar para dentro. Então, quando você falou, quando você grifou esforçado, eu disse, olha, que síntese, né? Porque é uma síntese dela, né? Era essa a contribuição que eu queria dar. Legal, é isso aí. É isso aí. Você já tinha estudado as obras ou não? Como é que em relação às obras da Joana, centro psicológica? Eu estava estudando com uma amiga a psicologia da gratidão, Uma das duas. né, Aham. da Joana, mas eu até estava procurando os livros que eu vou ter que correr atrás deles para acompanhar o grupo, né? Acompanhar o grupo. Então, Apesar, Olga, que assim, eles são bem autônomos, tá? Existe a continuidade, né? Conforme eles montaram esse kit, né? De 1 a 16, mas não necessariamente você vai perder conteúdo do quarto livro porque você não leu os 3 antes, tá? Na verdade, o que ela traz? Ela traz essa contribuição da psicologia, que a gente que é psicólogo facilita, né, para nós, e traz a contribuição da doutrina espírita, que quem também facilita, né? Quem não talvez precise mais desse esforço aí para poder, né, acompanhar. Mas se você quiser, eu tenho a coleção toda, né? É legal a gente ter, né? Depois, se você quiser, eu faço uma foto de toda a coleção, porque daí você pode ir comprando, se você quiser. É muito legal. Os 3 são ótimos. A Joana de Ângeles, ela consegue, sabe, fazer a psicologia do espírito, vamos dizer assim, né? Não é a psicologia só da personalidade, né? Que a gente tem na ciência, sabe? Então, assim, por isso que a gente gosta de estudar e aprofundar a Joana de Ângeles. Ela facilita, né? Como nós somos espíritas, então, assim, a gente
A gente tem as linhas mestras, né, da doutrina, então, assim, ela facilitou muito a nossa vida na questão da psicologia, sabe? E até na atuação mesmo como psicólogo, ajuda muito. Não significa que a gente vai levar a doutrina às exceções, porque isso não pode, né? Porque é uma psicologia, no Brasil tem essa lei do laico, né? Mas facilita muito o nosso entendimento, né? E quando a gente traz para a sessão algum paciente que tenha o seu conteúdo ligado à área da sua religiosidade, seja ela qual for, mesmo que não seja doutrina espírita, facilita muito o nosso trabalho. Quem já trabalha, né, já tem tempo, a gente está desde 2014, né, na verdade nós começamos a atender em 2015, assim, a Joana de Ângeles foi um facilitador na nossa vida. E não só facilitar o intelecto, mas facilitou muito a questão espiritual também nossa, tá? De proteção, de orientação, né? Não diretamente, mas olha, eu sou bem suspeita para falar, sabe? Porque eu recebo muito dessa falange da Joana de Ângeles. Mais alguém quer falar? A gente aqui encerra, né? Deixa eu ver aqui. Agora vocês não vão ver, eu encerro com essa imagem, né, que eu achei linda. Embaixo me parece que dá a sensação de que seja uma flor, uma rosa, né, com o coração. Achei muito linda essa imagem. E a gente encerrou aqui com Cristo. Né? Eu vou agora tirar as imagens. Deixa eu ver como é que eu faço. Tá. Aí a gente volta, então, agora para o nosso bate-papo, a nossa troca, tá? A Olga já contribuiu, mas se quiser comentar mais, pode comentar. A Renata já vai fazer, semana que vem é a Renata, né? Ela vai estar no capítulo 1. Não sei se ela já olhou o capítulo ou não, mas vai nessa linha, né? Nessa linha, nesse tema geral que é a consciência, né? Nós vamos cada tema que vem vai ser ligado à consciência, né? Vamos ver o que o Joana traz nos outros capítulos. Nós temos aqui a Denilce, que vai fazer para nós, vai ser em março, né? A estreia da Denilce como facilitadora, né? E Olga e Sheila, se vocês quiserem facilitar, estejam muito à vontade, tá? É bom, né? Porque cada um tem uma forma de interpretar, de comentar, sabe? Que é um jeito de cada um, né? Então, vai ser muito rico. E, assim, eu estou bem curiosa aí na primeira lição da Denilce. Eu tô retornando agora, né? Hoje? Um tempo fora, então eu estou voltando, quem sabe? Eu acho que sim, eu acho que vai ter uma oportunidade, só que eu vou esperar mais um pouquinho, né, para esse meu retorno, né? Porque, assim, a nossa programação mais. já está legal, né? Assim, já está acertadinha, mas podem pensar para o segundo semestre. Ainda está aberta. Fica só um convite, meu. Obrigada. Pode me incluir aí um dia. Não, mas pode me incluir aí um dia. Com o maior prazer. Que é bom, né? Sim. Eu acho que é muito bom você participar, que você dá a tua contribuição e você está aprendendo, né? De qualquer forma. Você falou a palavra. Eu acho que quem mais aprende é quem prepara. É a gente. Sabe? Mesmo sem ouvir uma dica de nada, mas ler e buscar entender e agora dar sempre com essa coitada da Fátima, ela adora falar, gente. E ela participa bastante do nosso grupo. E hoje o som dela não saiu de jeito nenhum. Fátima, ela não vai ver, eu vou escrever aqui. Fátima. Pois, assista. Ela deve estar agoniada. Deve estar agoniada. Com certeza. Assista. Então, assim, eu acho muito legal essa segunda parte, né? Que a Joana começa a falar sobre a questão dos momentos agora, né? Os momentos de consciência, ela começar contextualizando as questões de coletivo, né? Da sociedade.
o macro e o micro, né? Assim, a consciência, ela anda par com todos os movimentos da vida no coletivo, né? Então, até a gente fala assim que o coletivo, ele diz muito como anda o psíquico do homem da Terra, né? Porque esses fenômenos coletivos, eles nada mais são do que a reverberação do nosso mundo interior, do nosso mundo interno, né? Então, assim, a elevação da consciência individual eleva a consciência de grupo. Tal é essa mistura que a gente só vai perceber a modificação de consciência do homem da Terra quando percebermos os fenômenos de grupo, do coletivo, mais equilibrados. Aí sim a gente vai entender que consciencialmente, né, o ser humano da Terra está evoluindo. Quando nós percebermos um equilíbrio dos movimentos coletivos, quando percebermos um equilíbrio das manifestações coletivas mundiais, né? Então, assim, essa forma bem profunda que Joana vem falar sobre os momentos da consciência é algo assim que é muito grande, né? A forma que ela abrange tomadas de consciência, né, do ser humano, né, na Terra. Renata, muito interessante isso que você falou, dessa questão do equilíbrio. Seria muito bom. Eu, pelo menos, gostaria de estar aqui quando isso começasse a acontecer, porque parece que é algo tão distante diante de tudo que nós temos visto, né? E isso é algo, assim, individual, igual você falou, vai depender de cada um ir se conscientizando para que se torne o coletivo. Mas eu gostaria, nem que fosse, assim, com 100 anos, que é um tempo que nós não sabemos quando será. Não sabemos, né? Não sabemos. Mas é muito interessante mesmo, porque quando você para ver, a cada capítulo ela vai falando de uma situação em relação à consciência, né? Então, assim, como você falou, é o coletivo, depois ela vai passando para o individual, ela vai mostrando todas essas etapas que a gente nunca para pensar e a gente não, né, não traz à tona esse tema, normalmente. Né? A gente... Pode falar. A gente vê, assim, que quando a gente estuda um pouco de ética, né, a gente vê que o valor ético, ele é construído a partir da convivência, né? A convivência molda uma estrutura ética, né? E é tão mais alinhada com os valores globais, espirituais, de convivência para o bem comum, quanto mais os indivíduos que partilham essa convivência já encontram uma vida de valor moral, né? Porque o valor moral ele está baseado na consciência. Se eu estou fazendo algo porque me punem, isso não é valor moral. Isso é coercitivo, né? Agora, quando eu faço o bem, independentemente de que em qual circunstância, se eu estou sendo vigiada, se eu estou sendo compelida ou não, eu faço o bem de qualquer forma, é porque
esse valor já está internalizado em mim. Então, eu já tenho um patamar que a minha convivência com o outro já vai ser nessa base. Pode ser que o outro não se comporte como tal, mas eu vou me comportar porque eu acho que aquilo é o certo e é aquilo que eu devo fazer. E se o outro não está nesse ponto, eu também vou respeitar, porque afinal de contas o momento é dele e ponto, né? E ponto, né? Eu não posso, eu posso até pensar assim, puxa vida, mas por que que não está nesse ponto? Mas eu não posso querer que ele faça igual a mim, porque aí eu já interferiria no livre-arbítrio dele. E aí essa ação dele não seria mais moral, seria coagida, né? Para isso existem as normas, as leis, os regulamentos e tudo mais, né? Mas na ação pessoa a pessoa, isso é a norma de convivência, ela é acordada, vamos dizer assim, né? Então, realmente essa observação relativa a gente observar no coletivo a evolução moral, Renata, realmente há de chegar e já chegou em pequenas proporções. Eu vejo que existem coisas que a gente já conquistou, né? Como pessoas, né? Como seres humanos, nós já conquistamos, né? Não está tão assim bom, mas as mulheres já têm uma representatividade, né? Coisa que em outras culturas a gente ainda não vê as mulheres com representatividade como a nossa tem. E isso é da evolução do orbe mesmo, né? Então, eu falei sobre a questão da crise, né? Eu penso que, enquanto coletivo, nós estamos numa, né? Já tem um tempão, né? Então, assim, eu percebo a crise, e aí vou do pessoal para o maior, né? Eu percebo a crise sempre como construtiva, né? Isso não invalida sofrimento, dor, né? Claro, né? Se é crise é porque a gente está passando por um perrengue, não é? Senão não seria crise. Então, assim, eu percebo o coletivo em plena crise, né? Então, assim, vamos saber, né? Nessa crise, quantos serão despertados, né? Porque sempre há um despertamento, principalmente se o sofrimento é muito atroz, né? Deixa eu pegar a frase, vamos conversando aí que eu vou pegar uma frase do Freud que eu tenho aqui que eu acho muito interessante. Deixa eu cuidar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tenho isso no quadro, no consultório, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Esse é o mestre Freud. Eu acho essa frase muito boa, né? Já passei por um período assim, né? Talvez por isso tenha me tocado tanto essa frase, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, assim, sempre nesses sofrimentos, né? Se a pessoa tem um pingo assim de reflexão, de uma ligação com o maior dela, ela vai ter lucidez melhor do próprio processo, sabe? E isso reflete no coletivo, porque a gente não faz nada só a gente, né? A gente só cresce e amadurece na relação com o outro, né? Com o outro ou com o coletivo, né? A gente pode colocar esse coletivo com grupos além de nós, né? Até ser o maior.
Sheila? É verdade. Não, eu lembrei agora da questão do desenvolvimmo moral, né, que a Gia traz para a gente, a questão da autonomia, né? Quando você começa a agir sem, é como a Olga estava falando, né? Você não precisa de leis para te botar no caminho, você internamente você já sabe onde você tem que ir, como ir, né? É a questão da gente ser autônomo mesmo. Isso vai muito do autoconhecimento, né, Edna? Eu acho que mesmo esse desenvolvimento moral, eu acho que tem a ver com tudo isso que Joana traz para a gente, né? A questão de você buscar essa consciência, porque às vezes você tem consciência das coisas, mas e aí? Você vai fazer o que com isso, né? Então, você também tem que saber lidar, saber processar, né? Eu achei muito apropriada a fala da Olga mesmo, na questão do valor desenvolvimento moral, sabe? A pessoa que adquiriu, né, ela está autônoma, como você falou, né? Na autonomia. Ela não depende mais de nenhuma pressão, né? De nenhuma contenção, né? Não vou fazer isso porque senão eu vou ser comido. Uma contenção, ela não depende mais disso. Ela já é assim. Eu acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo, Olga, é aquilo. Se a pessoa realmente ela assimilou isso que você falou, está assimilado, ela está no crescimento dela, ela não vai, né? Mas isso é uma caminhada, é um processo, ela não vai, então, cobrar do outro aquilo que o outro ainda não chegou, né? Em relação a isso, esses valores. Não vai cobrar do outro, porque ela vai entender o próprio processo, né, dela antes e dela agora. E aí ela vai, então, deixar de cobrar do outro, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Ela alcança a compreensão de que, assim como ela já viveu bastante na falha e já errou muito e tudo, ela se torna solidária com essa pessoa que hoje ainda não alcançou o mesmo entendimento dela, que não quer dizer que eu seja melhor, essa pessoa que decidiu e tudo é melhor que a outra. Uhum. Quer dizer que estão em fases diferentes. Pode ser que numa outra situação, a outra pessoa tenha uma estatura moral que eu não tenha, por exemplo, né? E aí, porque as circunstâncias da vida, elas mostram para a gente que, às vezes, numa decisão, numa situação, eu tenho entendimento dessa complexidade e eu consigo agir num rumo certo. Mas, em outra situação, eu não dou conta. Quer dizer, nós ainda não somos anjos, né? Nós estamos nos primeiros passos ali, muito trôpegos, no meu caso, principalmente, muito, né, incipiente, né? Ainda temos o domínio do orgulho, da vaidade, do egoísmo sobre as nossas ações e pensamentos, né? Então, não dá para. Eu gosto muito de uma frase que Joana mesmo fala, né? Que às vezes a gente exige estatura moral que a gente ainda não tem. Né? Pois é. A Joana, ela vai lá na ferida. Não, a Joana vai lá e tuca assim. Né? Uma facona desse tamanho. E eu achei muito interessante a Renata colocar sobre o coletivo, porque efetivamente, onde que a gente cresce? A gente cresce na convivência. A gente coloca à prova o nosso discurso na convivência. É no todo. Né? Então... É um desafio a cada dia, né? E aí essa convivência começa do pequenininho, né? Do núcleo familiar, que às vezes ali começa o grande desafio, né? Não todo mundo passa pela mesma circunstância, mas a grande maioria de nós, né? Porque estamos em aprendizado, aquilo que você falou, né? Eu consigo caminhar aqui nesse ponto, mas no outro ponto eu estou lá estagnada ainda, né? Então, assim,
a questão da convivência familiar começa por aí, né? É desafiadora, muito. Né? E a gente tem que ter, é isso que fala, que nesse trecho fala, a gente tem que ter essa consciência, né? E de saber onde estamos, né? Onde estamos. Queremos chegar num patamar melhor, mas aquilo que você falou, eu não dou conta. Eu dou conta aqui. Hoje eu estou dando conta disso. Mas eu preciso saber o que é isso, dar nome para isso, saber se eu dou ou não dou conta, né? Para ver se eu consigo me esforçar, né? Para conseguir mudar de patamar. Às vezes eu consigo, mesmo com vontade, eu vou e aí eu empaco. Ainda não estou pronta. Né? Esse é o nosso processo. E assim a gente vai, né? Acho que é legal a gente saber disso, né? Para poder ir para frente, da forma, no tempo nosso, né? Mas isso é real, né? Quando eu realmente entendo o meu processo, facilita eu entender o processo do outro. Facilita muito o processo do outro. Tá? A Fátima vai, depois que ela gravar, que ela ouvir isso aqui, ela vai querer dar a opinião dela. Ela adora falar, né, trocar. Ela deve estar sofrendo, né, Sheilinha? Ela deve estar sofrendo sem poder escutar e sem poder falar. Então, é isso, gente. Temos uns minutos, a gente tem até bastante minuto aí, mas a gente começa às 19h30. Gente amada, vou sair. Ok. A gente começa às 19h30, né? Optamos por fazer pouco conteúdo daquele capítulo mesmo, no caso hoje era o prefácio, né? Para poder dar tempo e a gente não ficar assim atropelada, porque eu sou atropelada, se eu tenho muito conteúdo, eu estou vendo que as pessoas estão trocando, né? E aí que eu não vou dar conta daquilo lá, que ele me dá um atropelamento. Né? Eu vou melhorar, tá? Esse é um ponto meu estagnado. Então, assim, quando é menor o conteúdo, né, sobra mais tempo. Mas não tem problema. De 19h30 até 21h. 20h30 até 22h, né, Sheila? A Sheila está lá no Rio, né? Então, assim, é o tempo que a gente tem, né? De um para outro, mas não necessariamente precisa chegar até o 21h. Mas, se precisar, a gente chega. Tem tempo para isso. Né? Para que a gente tenha a gente fique à vontade mesmo, né? Para poder emitir um comentário, né? A Fátima não veio hoje porque eu estou falando demais, né? Então aí. Não, você não está falando demais, não. Aí é que eu me lembrei que no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, tem um capítulo só sobre a vontade. E ele é um livro. Eu não sei se vocês já leram o livro Pensamento e Vida. Uhum. Eu acho um livro dificílimo. Eu não consegui sair do segundo capítulo, quando ele fala da vontade, né, como mola propulsora do nosso processo evolutivo, né? E eu estava ouvindo uma palestra essa semana de um palestrante, acho que é Paulo Figueiredo o nome dele, e ele estava falando que a vontade é aquilo que nos distingue como consciência autônoma, que nós podemos escolher, que nós podemos buscar o nosso processo evolutivo. E quando a Sheila falou sobre a autonomia, né, que é um dos princípios da moralidade, é quando eu escolho a minha ação, independentemente de de uma recompensa.
ou de uma punição. Né? Eu saio do processo condicionante, né? Para nós, né, o processo behaviorista, né? Eu vou fazer isso porque vou receber aprovação, não vou fazer aquilo porque vou receber punição. E eu faço, com os ditames da minha consciência, o bem pelo bem, o amor pelo amor, a gratidão pela gratidão, né? E eu saio do automatismo. Esse é o verdadeiro conceito da autonomia, né? O verdadeiro conceito da autonomia, né? A pessoa se torna autônoma mesmo, né? Quando ela chega nesse patamar que você comentou. Então, é isso, gente. O que mais? Alguém quer contribuir mais? Falar mais alguma coisa? Ou estamos satisfeitas? Podemos, então, encerrar a partir do encerramento? Ok? A Olga já contribuiu no início para a prece, né? Agora eu vou deixar aí para a Denise, para a Sheila, para a Renata, ver quem que quer contribuir para o encerramento. E eu vou, então, agradecendo muito a presença de todos, né? Você seja muito bem-vinda, Olga, você contribuiu bastante, tá? Até a próxima quinta, eu vou parar a gravação para a gente fazer o nosso encerramento, tá bom?